Olá, começa então mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Miriam Fernandes e então nós estamos a trabalhar a disciplina de Filosofia do 12º ano. Na nossa aula anterior, nós estivemos a trabalhar a ética kantiana e hoje nós vamos prosseguir então sobre a ética kantiana e vamos falar hoje sobre o quê? Sobre os dois imperativos que Kant determina, que são imperativo categórico e imperativo hipotético. Além disso, nós vamos ver a distinção que existe entre a ética formal de Kant e a ética material de Aristóteles. Então, quais são os objetivos para a aula de hoje? Vamos primeiro distinguir o imperativo categórico do imperativo hipotético. Depois, analisar as máximas expressas no imperativo categórico de Kant e, para terminar, teremos que distinguir a ética formal de Kant da ética material de Aristóteles. E, como em todas as nossas aulas de filosofia, um grande pensamento para o dia de hoje. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. São as belas palavras de Kant. Gostaram do pensamento? Eu amei. E então vamos ver o que é isto de lei moral. A lei moral em Kant é expressa por meio de imperativo categórico. O comando moral que faz com que as nossas ações sejam moralmente boas se expressa no imperativo categórico. Vejamos então o que é imperativo. Imperativo é um princípio ou mandamento que ordena determinada ação. É como se fosse uma ordem. Para Kant, a razão nos dá ordens para agir de uma maneira ou de outra. Essas ordens são de dois tipos, hipotéticas ou categóricas. Primeiro, o que é imperativo hipotético? O imperativo hipotético ordena que se cumpra determinada ação em concreto para atingir determinado fim desejado. É a razão ao serviço de desejos. Se queres A, deves fazer B. Portanto, na hipótese de eu querer tal fim, a ordem que o imperativo exprime é válida. A própria palavra diz hipotética, ou seja, hipótese. Se eu quero atingir um determinado fim, eu tenho que percorrer alguns ou determinados meios. É uma hipótese em ação. Ordena que se cumpra determinada ação em concreto para atingir determinado fim desejado. Exemplos. Se queres ser atleta, deves treinar. Se queres ser bom aluno, deves estudar mais. Neste caso, ser atleta é um fim. E então, qual é o meio para ser-se um atleta? É treinar. E ser bom aluno aqui é um fim. E qual é o meio para atingir este fim? É estudar mais. Se queres, então deves. É o tal do imperativo hipotético, segundo Immanuel Kant. Vejamos agora, então, o que é imperativo categórico. Imperativo categórico é um mandamento que nos indica a forma universal de como proceder, como devemos agir. Não indica quais os meios a utilizar, o modo de ação, por exemplo, não diz respeito às consequências ou aos fins da ação, ao que dela pode resultar. Enquanto que o imperativo hipotético nos indica meios para atingir um determinado fim, o imperativo categórico não nos demonstra nenhum meio para atingir determinado fim. Simplesmente nos diz a forma ou o princípio de que ela própria deriva, ou seja, a lei moral. Além disso, esse imperativo diz: devemos fazer o bem não por inclinação ou recompensa, mas por puro respeito à lei moral, ou seja, ao dever.
Temos aqui um exemplo. Não devo ajudar um idoso ao atravessar a rua por compaixão, nem para obter um benefício, por exemplo, ser bem visto, mas por sentir que tenho esse dever de ajudá-lo em todas as circunstâncias, independentemente dos meus desejos. Se eu ajudo um idoso a atravessar a rua, deve ser por puro cumprimento do dever, não por outras inclinações ou por desejos de ser, por exemplo, bem visto, ser aplaudido, ser tido como uma pessoa de bem, mas simplesmente porque este é o meu dever. Eu devo fazer isso em todas as circunstâncias, mesmo que a rua esteja vazia de gente. Eu terei que fazer isso sempre e em qualquer circunstância, independentemente da recompensa ou do ganho. Esse sim é o imperativo categórico de Kant. Assim, o imperativo categórico não diz se queres, então deves, mas sim diz deves porque deves ou deves e ponto. Somente o imperativo categórico é uma lei prática, válida incondicionalmente para todos os seres humanos. Somente ele é lei moral universal. Isto por quê? Porque sendo fundado na razão, é válido para todos os seres racionais. E é necessária no sentido de dever. O dever não muda de pessoa para pessoa. É igual para todos e em todas as circunstâncias. Portanto, entende-se que, para Kant, a lei moral é o imperativo categórico. A essência da lei moral ou do imperativo categórico não consiste em ordenar o que devo fazer nesta ou naquela circunstância, mas sim o que devo fazer em todas as circunstâncias, ou seja, cumprir o dever por dever. Este é o imperativo categórico. Categoricamente, eu devo, em todas as circunstâncias, cumprir o dever por dever, simplesmente por respeito à lei moral, que é o dever. Kant estabeleceu 3 fórmulas do imperativo categórico, em 3 máximas. A primeira máxima, que é a fórmula da lei universal, diz: age segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. A segunda máxima, ou a segunda fórmula, que tem a ver com o fim em si mesmo, diz ele: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca como um mero meio. A terceira fórmula do imperativo categórico diz: todo o ser racional deve agir como se através das suas máximas ele é, a todo tempo, um legislador de um reino universal de fins. É a fórmula do reino dos fins. Passemos agora à explicação de cada uma dessas máximas. A primeira fórmula da lei moral: age segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Este é o primeiro mandamento determinado por Kant. E então, este mandamento, diz o quê? Que nós devemos agir de tal maneira que as razões das nossas ações sejam válidas para nós e para toda a humanidade. Devemos agir e desejar para o outro aquilo que desejaríamos a nós mesmos. E isso exige a universalidade, um critério de reciprocidade. Exemplo: se eu roubar, eu vou querer que o facto de eu ter roubado se torne uma lei universal? Certamente que não, porque hoje eu roubo e amanhã serei vítima de roubo. Daí que então nós temos que agir sempre de forma a querer que aquilo que nós fazemos se possa tornar numa lei universal, ou seja, seja feita por todos os homens. A segunda fórmula:
Fórmula do fim em si mesmo. Age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca como um mero meio. A pessoa constitui um fim em si mesmo, ou seja, a pessoa, enquanto ser racional, é merecedora de respeito absoluto e, como merecedor de respeito, a pessoa deve ser vista como um fim em si mesma. Na ótica de Kant, os seres humanos ocupam um lugar privilegiado na criação, isto porque possui a dignidade, neste caso, a razão, o que lhe coloca acima de qualquer outro. Portanto, devemos tratar o outro com dignidade, ou seja, o outro jamais deve ser tratado como um meio para atingir qualquer fim, mas sim ser tratado como um fim em si mesmo. Jamais devemos tratar o outro como um meio para nós atingirmos os nossos fins. Por exemplo, na política, Maquiavel até fala disso, que os políticos muitas vezes usam o outro como meio para atingir o seu fim. Neste caso, atingir o poder. Então, Kant diz que nós devemos tratar o outro nunca como um meio, mas sim como um fim. Se é para alcançar a felicidade, que seja a felicidade do outro. E nós nunca devemos, então, fazer com que o outro seja o meio para que nós possamos atingir o fim que desejamos. Mas sim, o outro tem que ser a finalidade, o bem-estar do outro tem que ser a finalidade da nossa ação. E a terceira fórmula, que é do reino dos fins. Todo ser racional deve agir como se, através das suas máximas, ele é, a todo tempo, um legislador de um reino universal de fins. Esta fórmula mostra que o ser racional é legislador, quem ordena, no reino dos fins, e também destinatário, quem recebe. Destinatário de quê? Destinatário da lei moral. Isto é, o ser racional é mestre e servo da lei. Aquele que cria e aquele que obedece. Todos nós, como seres racionais, devemos agir como se, através das nossas máximas, em todo o tempo nós fôssemos o legislador de um reino ou de um reino universal de fins. Isto porque ele que vê o que deve ser feito e é membro ou súbdito porque obedece aos deveres que a sua própria razão lhe formula, pois Kant pensava que só somos livres se formos nós próprios a definir as leis a que o nosso comportamento deverá obedecer. Assim, cada indivíduo é legislador e responsável por aquilo que faz. Depois de nós termos falado um pouco sobre as máximas kantianas do imperativo categórico, vamos então agora falar sobre a ética material e a ética formal. A ética material é uma ética segundo a qual a bondade e a maldade da conduta humana depende de algo que se considera o bem supremo para o homem. Estabelece o bem como coisa boa para o homem. Ou seja, é uma ética que mostra o meio a ser percorrido para alcançar um determinado fim. Há interesse do sujeito. Ele age sempre para ter o fim que deseja. Ensina alguma coisa, dá conselhos de como devemos agir se quisermos atingir determinado fim. Alguns nomes estão associados a esta ética, a ética material. Destacamos aqui, por exemplo, Aristóteles, cuja ética ensina que, se quisermos atingir a felicidade, devemos ser virtuosos. Portanto, a virtude é o caminho para a felicidade. Podem reparar que esta ética é material, concentra-se mais no conteúdo da ação do que na própria forma da ação. Ou seja, nos mostra o meio para atingir determinados fins. Neste caso, Aristóteles diz que ser virtuoso é um caminho para a felicidade. E então vamos ver a ética formal. A ética formal de Kant.
É uma ética vazia de conteúdo, pois não nos diz o que podemos fazer nesta ou naquela ou noutra circunstância, mas sim como e o que devemos fazer em todas as circunstâncias. Para Kant, em todas as circunstâncias devemos cumprir o dever por dever. É uma ética autônoma porque a pessoa assume-se como sujeito livre, ou seja, é o sujeito que dá a si próprio a lei a ser cumprido por ele mesmo. Enquanto que a ética material se concentra no conteúdo da ação, indicando meios para atingir fins, a ética de Kant, que é uma ética formal, é uma ética vazia de conteúdo. Por quê? Porque não nos diz o que é que nós temos que fazer nesta ou naquela circunstância, mas sim nos diz o que nós devemos fazer em todas as circunstâncias, que é cumprir o dever por dever. Entendido? Vamos agora passar, então, para exercícios. O que nós vamos fazer agora? Das alíneas que se seguem, assinala aquela que completa de forma correta a seguinte afirmação. O imperativo categórico nos dá regras de ações de forma incondicional, porque a linha A, o sujeito usa o outro como um meio. A linha B, devemos usar a humanidade tanto na nossa pessoa como a de qualquer outro, sempre como um fim. A linha C, são ações úteis que visam obter um fim. Quais dessas opções ou dessas alíneas é que está correta? Conseguiram responder de forma correta? Então, qual dessas alíneas é que está correta? O imperativo categórico nos dá regras de ações de forma incondicional, ou seja, não nos impõe nenhuma condição. Por quê? Porque devemos usar a humanidade tanto na nossa pessoa como a de qualquer outro, sempre como um fim. Esta linha está correta, vai de encontro à incondicionalidade do imperativo categórico. Passamos agora ao segundo exercício. Sobre a ética material e formal, assinala a afirmação correta. A linha A ética formal é autônoma porque a pessoa assume-se como sujeito livre que dá a lei a si próprio. A linha B, a ética formal diz-nos o que devemos fazer em cada circunstância. E a linha C, na ética material, a bondade e a maldade não dependem daquilo que o homem considera um bem supremo. Quais dessas alíneas correspondem à ética material e formal?
você lá em casa tenha conseguido resolver de forma correta o exercício que eu deixei. E então, qual é a resposta correta ou qual é a linha que está certa? A ética formal é autônoma porque a pessoa assume-se como sujeito livre que dá a lei a si próprio. Esta é a linha correta. As outras linhas que dizem a ética formal diz-nos o que devemos fazer em cada circunstância, não tem nada a ver, porque a ética formal nos diz o que devemos fazer em todas as circunstâncias, que é agir por puro cumprimento do dever. E na ética material, a bondade e maldade dependem daquilo que o homem considera, sim, um bem supremo. Portanto, a primeira linha é que está correta. Já na reta final da aula de hoje, só nos resta fazer a síntese daquilo que nós trabalhamos. Na ética kantiana, o dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. E uma ação por dever elimina todas as inclinações, todo objeto da vontade. E, portanto, só resta a vontade de obedecer à lei prática, baseada na máxima universal. A ética kantiana é a ética do dever, autocoerção da razão que concilia dever e liberdade. O pensamento do dever derruba a arrogância e o amor próprio e é tido como princípio supremo de toda a moralidade. Quando agimos por outros motivos, por inclinação, como diz Kant, estamos agindo em função de desejos não racionais, desejos esses que, como vimos, tiram todo o valor moral às nossas ações. Para Kant, a moralidade de uma ação reside na intenção, na forma e não no conteúdo objetivo da ação. Esta foi a nossa 10ª aula de filosofia do 12º ano do programa educativo Aprender e Estudar em Casa. Recordando, os conteúdos que nós trabalhamos foram conteúdos que não foram abordados no 3º trimestre do ano letivo anterior, ou seja, no 11º ano. E assim terminamos. Foi então um prazer enorme ter estado na vossa companhia. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Até lá, tchau!